Amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao estudo do livro de Apocalipse, a Revelação. Este não é um livro apenas sobre catástrofes. É, acima de tudo, a revelação de Jesus Cristo. A própria palavra Apocalipse significa revelação, ou tirar o véu. Nesses primeiros 3 capítulos, o véu é retirado para que vejamos o Senhor em toda a sua glória e ouviremos as suas mensagens urgentes e amorosas para a sua igreja. Capítulo 1. A visão gloriosa de Jesus Cristo. O livro começa em Apocalipse 1, versículo 1, deixando claro o seu propósito. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A fonte é Deus Pai, o revelador é Jesus Cristo, e os destinatários são os servos de Deus. O versículo 3 nos traz uma promessa poderosa. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Começamos com uma bênção. Ler, ouvir e guardar a palavra profética traz felicidade e segurança. Em seguida, o versículo 7 nos dá a certeza da sua volta. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim. Amém. A volta de Jesus será um evento visível, universal e impactante. Referência principal. Apocalipse 1, versículo 9 a 20. A visão de João, o apóstolo João. O autor identifica-se como companheiro na tribulação, e no reino, e na perseverança em Jesus Cristo. Versículo 9. Ele estava exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo, o dia do Senhor, ele foi arrebatado em espírito e ouviu uma voz poderosa. Ao se virar para ver quem falava, João teve a visão mais gloriosa de Jesus Cristo. Versículo 12 ao 16. Vestido até os pés, com uma roupa talar e com um cinto de ouro. Versículo 13. Símbolo de sua realeza e sumo sacerdócio. Ele é o rei e o sacerdote. A cabeça e os cabelos brancos como a neve. Versículo 14. Símbolo da sua antiguidade e sabedoria divina. Ele é o ancião de dias. Os olhos como chama de fogo. Versículo 14. Símbolo do seu conhecimento penetrante e juízo. Ele vê tudo. Os pés semelhantes a latão reluzente. Versículo 15. Símbolo da sua firmeza e do juízo que esmaga os inimigos. Voz como de muitas águas. Versículo 15. Símbolo da sua autoridade e poder irresistível. 7 estrelas na sua mão direita. Versículo 16. Símbolo dos anjos, mensageiros das 7 igrejas, sob sua total proteção e domínio. Uma espada afiada de 2 gumes saindo da boca. Versículo 16. Símbolo da sua palavra, que julga e discerne. Rosto como o sol. Versículo 16. Símbolo da sua glória inatingível. João, ao ver essa majestade, cai aos seus pés como morto. Versículo 17. Mas Jesus o toca e lhe diz: não temas. Eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto. Mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 17 e 18. Esta é a suprema consolação. O Jesus que vemos não é um fantasma. É o Deus eterno que venceu a morte e tem o controle sobre ela. O capítulo 1 termina com a ordem para João escrever as coisas que viste, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Versículo 19. O livro está dividido nessas 3 seções. O que ele viu, Apocalipse 1, o que é, Apocalipse 2 e 3, a igreja, e o que há de acontecer depois. Apocalipse 4 em diante. Capítulos 2 e 3. As 7 mensagens de Jesus à sua igreja. Apocalipse 2, versículo 1 ao 22. Os capítulos 2 e 3 contêm 7 cartas diretas de Jesus às 7 igrejas literais da Ásia Menor, mas também representam 7 tipos de igrejas que existiriam ao longo da história, e até mesmo em nossos dias. Cada mensagem segue um padrão claro e poderoso. Destinatário. A mensagem é direcionada ao anjo, mensageiro ou líder da igreja. Jesus se apresenta usando um dos atributos vistos no capítulo 1. Jesus destaca os pontos fortes da igreja. Eu sei as tuas obras. Jesus aponta as falhas e os erros, um chamado ao arrependimento e à ação, uma recompensa específica para o vencedor. Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. Sua perseverança,
trabalho e zelo contra o mal e falsos apóstolos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 4. Eles eram ocupados, mas não apaixonados, lembrar de onde caíram, arrepender-se e voltar às primeiras obras. Comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Esmirna. A igreja fiel em meio à tribulação. Apocalipse 2, versículo 8 ao 11. Suas obras, tribulação e pobreza, embora fossem ricos espiritualmente. Jesus reconhece a perseguição que sofriam de uma falsa sinagoga. Nenhuma. É uma das igrejas sem repreensão. Não temas nada do que hás de padecer. Versículo 10. Ser fiel até a morte. Não sofrer a segunda morte. A separação eterna de Deus. E receber a coroa da vida. Pérgamo. A igreja que comprometeu a doutrina. Apocalipse 2, versículo 12 ao 17. Estava onde Satanás tinha o seu trono, centro de culto pagão. Retinham o nome de Jesus e não negaram a fé, mesmo onde a perseguição era intensa. Tinham em seu meio aqueles que seguiam as doutrinas de Balaão, doutrinas de imoralidade e idolatria, e a doutrina dos nicolaítas. Arrependam-se. Receber o maná escondido, sustento espiritual, e uma pedra branca com um novo nome, símbolo de absolvição e aceitação celestial. Tiatira. A igreja da tolerância ao erro. Apocalipse 2, versículo 18 ao 29. Obras, amor, serviço, fé e paciência, e as últimas obras serem maiores que as primeiras. Toleravam a mulher Jezabel, que ensinava a imoralidade e a idolatria, induzindo os servos de Deus ao erro. Tolerância ao pecado é um erro grave. Reter o que tem e perseverar até a volta de Cristo. Receber autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, o próprio Jesus, a esperança da vinda. Sardes, a igreja morta. Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, totalidade do Espírito e autoridade sobre a igreja. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Versículo 1. Tinham aparência de vida, mas faltava o poder e a essência da fé. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Lembre-se do que recebeu e ouviu. Guarde e arrependa-se. Vestir-se de vestes brancas, ter o nome não riscado do livro da vida, e ser confessado por Jesus diante do Pai. Filadélfia. A igreja fiel da porta aberta. Apocalipse 3, versículo 7 ao 13. O santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Tens pouca força, todavia guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 8. Sua fidelidade, mesmo com poucos recursos, gerou uma porta aberta de oportunidade missionária. Nenhuma. É a segunda igreja sem repreensão. Ser guardado da hora da tentação, a grande tribulação, ser feito coluna no templo de Deus, e ter escrito sobre si o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Jesus. Laodiceia. A igreja da indiferença. Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. A Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 15 e 16. A mornidão é a indiferença espiritual, a pior das atitudes. A autossuficiência. Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Sem perceber sua verdadeira condição de miserável, e pobre, e cego, e nu. Comprar de Cristo ouro provado no fogo. Fé genuína. Vestes brancas, justiça e colírio. Discernimento espiritual. O convite final é pessoal. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Versículo 20. O Senhor está do lado de fora da igreja, buscando comunhão individual. Assentar-se com Jesus no seu trono, assim como ele venceu e se assentou com o Pai. Irmãos, o estudo de Apocalipse 1 a 3 nos tira do medo e nos coloca em adoração diante do Cristo glorioso. Ele não está distante. Ele caminha no meio dos candeeiros, ou seja, no meio da sua igreja. O seu olhar de fogo e a sua palavra de 2 gumes veem nossas obras, nossas lutas e, acima de tudo, a condição do nosso coração. Que a nossa resposta seja como a de Éfeso, voltando ao primeiro amor. Como a de Esmirna e Filadélfia, sendo fiéis na tribulação.
e jamais como a de Laodiceia, na perigosa mornidão. Que possamos ouvir a voz de Jesus batendo na porta do nosso coração e recebê-lo em plena comunhão. Amados, depois de ouvirmos as mensagens do Senhor Jesus às suas 7 igrejas, deixamos a terra por um momento. O apóstolo João é convidado a subir e ver as coisas que depois destas hão de acontecer. Entramos agora na seção profética do livro, que começa com uma visão espetacular do próprio céu. Preparem seus corações para contemplar a glória do trono de Deus. Capítulo 4. A visão do trono de Deus. Capítulo 4 começa com João ouvindo uma voz, como de trombeta, dizendo: sobe para aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Versículo 1. A partir deste momento, o foco se move da igreja na terra para o centro do universo, o trono de Deus. João relata que, imediatamente, ele estava em espírito. Versículo 2. E viu um trono estabelecido no céu, e alguém assentado sobre ele. A visão daquele que se assenta no trono é de uma beleza inigualável, descrita com pedras preciosas como o jaspe, cristalina e a sardônica, vermelho fogo, e um arco-íris ao redor do trono semelhante à esmeralda. Versículo 3. O arco-íris é um símbolo da fidelidade de Deus e de sua aliança. Ao redor do trono, João viu 24 tronos e neles assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Versículo 4. Esses anciãos são geralmente entendidos como representando a totalidade do povo de Deus, os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, a igreja de todos os tempos. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, versículo 5, mostrando o poder e a autoridade do Senhor. Havia também 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo, e um mar de vidro semelhante ao cristal. O centro da adoração eram os 4 seres viventes. Versículos 6 ao 8. Eles tinham aparências distintas, semelhante a leão, a bezerro, a homem e a águia, e estavam cheios de olhos, simbolizando a vigilância, a inteligência e o poder de toda a criação. Esses seres não cessavam dia e noite de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. A visão do trono culmina em um ato de adoração completa. Versículo 9 ao 11. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças a Deus, os 24 anciãos prostravam-se, lançavam suas coroas diante do trono e adoravam, proclamando: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. A base da adoração é a soberania e o poder criador de Deus. Capítulo 5. O Cordeiro e o livro selado. Foco da visão se move agora para um livro selado, e aquele que é digno de abri-lo. João vê na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 1. Este livro representa o plano de Deus para o futuro, o destino da terra e o juízo. Um anjo forte proclama em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Versículo 2. A tragédia e o drama se instalam. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Versículo 3. A situação é tão séria que João chorou muito. Versículo 4. Pois o destino da humanidade e o plano de Deus pareciam paralisados. Então, um dos anciãos o consola, dizendo: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 5. O digno de abrir o livro é identificado com 2 títulos poderosos: Leão, poder régio, e Raiz de Davi, Messias prometido. Ao olhar, João não vê um leão feroz, mas um cordeiro que estava em pé, como havendo sido morto. Versículo 6. O Messias que venceu não foi por meio da força militar, mas pelo sacrifício de si mesmo. Este cordeiro, que tem 7 chifres, plenitude de poder, e 7 olhos, plenitude do Espírito, toma o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Versículo 7. A tomada do livro gera uma adoração ainda maior. Versículo 8 ao 14. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos caem diante do cordeiro, cantando um novo cântico que proclama a razão pela qual ele é digno. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto,
E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Versículo 9. O seu sacrifício é a base de sua autoridade. Em seguida, milhões de anjos se juntam à adoração, dizendo: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Versículo 12. A adoração se torna universal, com toda a criação no céu e na terra, afirmando: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Versículo 13. O capítulo 5 mostra que Jesus, o Cordeiro imolado, é coigual a Deus Pai e tem a autoridade total sobre a história. Capítulo 6. O abrir dos primeiros 6 selos. No capítulo 6, o Cordeiro começa a abrir os selos, dando início aos juízos de Deus sobre a terra. Selo. O cavalo branco. Ao abrir o primeiro selo, surge um cavalo branco, versículo 2, cujo cavaleiro tem um arco e recebe uma coroa. Ele sai vencendo e para vencer. Embora o cavalo branco geralmente represente a vitória, neste contexto de juízos, ele é frequentemente interpretado como o avanço da conquista, possivelmente a disseminação de uma falsa paz, ou o início do reino do anticristo, que engana o mundo com promessas de vitória. Selo. O cavalo vermelho. Segundo selo revela um cavalo vermelho. Versículo 4. E o seu cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. O resultado é a guerra e o derramamento de sangue em larga escala, algo que tem sido uma marca da história humana. No selo, o cavalo preto, o terceiro selo, traz um cavalo preto. Versículo 5. E o cavaleiro segura uma balança na mão. Uma voz é ouvida proclamando: 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 6. Isso representa a fome e a inflação. O preço do alimento básico, trigo e cevada, é tão alto que as pessoas têm que trabalhar o dia todo só para comprar o suficiente para sobreviver. Enquanto o luxo, azeite e vinho é poupado. Selo. O cavalo amarelo, pálido. O quarto selo revela um cavalo amarelo, ou pálido com cor de morte. Versículo 8. E o nome do seu cavaleiro é a morte, e o inferno o seguia. É-lhes dada autoridade para matar a 4ª parte da terra pela espada, pela fome, pela peste e pelos animais selvagens. A morte se torna o juízo predominante. Selo. Os mártires debaixo do altar. Quinto selo rompe o padrão dos cavalos. João vê debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Versículo 9. Eles clamam em alta voz, perguntando até quando o Senhor tardará em julgar e vingar o sangue deles. É-lhes dado vestes brancas e a ordem para descansarem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles. Versículo 11. O foco está na perseguição e na justiça divina. Selo. O grande juízo cósmico. Sexto selo é aberto, trazendo um grande terremoto. Versículo 12. O sol se torna negro, a lua toda como sangue, e as estrelas caem do céu. Versículo 12 e 13. O céu se enrola como um pergaminho, e todos os montes e ilhas são movidos do seu lugar. Versículo 14. Este é um colapso cósmico e geológico, um juízo terrível de Deus. O resultado é um terror universal. Versículo 15 a 17. Reis, poderosos, ricos, militares, escravos e livres se escondem nas cavernas e rochedos, clamando às montanhas: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O medo não é das catástrofes em si, mas do rosto de Deus e da ira do Cordeiro. Este selo encerra a primeira série de juízos e afirma que ninguém pode permanecer de pé quando Deus e o Cordeiro decidem agir. Assim, irmãos, Apocalipse 4, 5 e 6 nos mostram a sequência da história profética, começando com a adoração no trono e culminando com a abertura dos selos. A lição é clara. O Cordeiro que morreu é o único digno de governar e de executar o juízo. Que a visão da sua glória nos inspire à adoração e que a certeza do seu juízo nos motive à santidade e à vigilância. Que o Senhor nos abençoe com o discernimento de sua palavra. Amém. Amados, no capítulo 6, fomos confrontados com o terror do sexto selo
e a pergunta angustiante: quem poderá subsistir? O capítulo 7 chega como a resposta de Deus. Um momento de pausa onde o Senhor providencia proteção e revela a sua igreja glorificada, antes que o juízo se intensifique. Capítulo 7. O selamento e a multidão glorificada. Capítulo 7 é um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. João vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Versículo 1. Esses ventos representam o juízo destrutivo de Deus, que está sendo temporariamente detido. Um outro anjo, subindo do Oriente, clama em alta voz aos 4 anjos, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Versículo 3. Antes que a ira de Deus se complete, ele providencia uma marca de proteção e posse para o seu povo. João ouve o número dos selados: 144.000. Versículo 4. Eles são descritos como sendo de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 4 ao 8. Este número, que é 12 vezes 12 multiplicado por 1000, representa a totalidade e a perfeição do povo de Deus, que é protegido durante a grande tribulação. Depois de ver o grupo selado na terra, João tem uma segunda visão. Ele vê uma grande multidão, que ninguém podia contar, vinda de todas as nações, tribos, povos e línguas. Versículo 9. Eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Vestes brancas simbolizam a justiça e a pureza que receberam de Cristo, e as palmas, a vitória. Essa multidão clama em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. A versículo 10. Todos os anjos, os anciãos e os 4 seres viventes se prostram e adoram a Deus. Um dos anciãos pergunta a João: quem são estes, vestidos de vestiduras brancas, e de onde vieram? Mas João, sem saber a resposta, diz: Senhor, tu o sabes. O ancião então revela: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Versículo 14. O destino final dessa multidão é glorioso. Eles estão diante do trono de Deus, servindo-o noite e dia. O Cordeiro os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Versículo 15 ao 17. Capítulo 8. A sétima selo e as primeiras 4 trombetas. Capítulo 8 começa com a abertura do sétimo selo. Quando o Cordeiro abre o selo, há silêncio no céu por quase meia hora. Versículo 1. Este silêncio é a pausa dramática que precede a mais intensa série de juízos. Em seguida, 7 anjos se apresentam diante de Deus e lhes são dadas 7 trombetas. Versículo 2. Antes que toquem as trombetas, um outro anjo tem um incensário de ouro, e lhe é dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Versículo 3. As orações do povo de Deus são ouvidas, e o anjo lança fogo do incensário sobre a terra, dando início aos juízos. As trombetas simbolizam juízos parciais de advertência, em que 1/3 da criação é afetada, uma chamada ao arrependimento antes do juízo total. Da trombeta, o primeiro anjo toca, e há granizo e fogo misturados com sangue que são lançados sobre a terra. O resultado é que 1/3 da terra foi queimado, e 1/3 das árvores, e toda a erva verde. Versículo 7. O juízo atinge a vegetação e o ambiente terrestre. A trombeta. O segundo anjo toca, e algo como um grande monte ardendo em fogo é lançado no mar. O resultado é que 1/3 do mar se tornou em sangue, 1/3 das criaturas que viviam no mar morreu, e 1/3 dos navios foi destruído. Versículo 8 e 9. O juízo atinge os oceanos e o comércio marítimo. E a trombeta. O terceiro anjo toca e cai do céu uma grande estrela, chamada Absinto, ardendo como uma tocha. Ela cai sobre 1/3 dos rios e nas fontes das águas. Versículo 10. O resultado é que 1/3 das águas se tornou em absinto, e muitos homens morrem das águas que se tornaram amargas. Versículo 11. O juízo atinge a água potável. A trombeta. O quarto anjo toca e é ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Versículo 12. O resultado é que 1/3 deles se escureceu, e o dia e a noite perdem 1/3 de seu brilho. O juízo atinge os corpos celestes. O capítulo 8 termina com uma advertência solene. João ouve um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz:
Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos, que hão de tocar em seguida. Versículo 13. As últimas 3 trombetas são chamadas de ais, indicando que serão juízos muito mais severos. Capítulo 9. A 5ª e a 6ª trombetas. Os 2 primeiros ais, 5ª. A trombeta, primeiro ai. O 5º anjo toca a trombeta, e João vê uma estrela que cai do céu na terra, e a esta é dada a chave do poço do abismo. Versículo 1. Essa estrela é interpretada como um ser angelical caído. Ao abrir o poço, sobe dele fumaça como a de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escurecem. Versículo 2. Dessa fumaça, saem gafanhotos sobre a terra. Versículo 3. Estes gafanhotos não são insetos comuns. Eles têm a aparência de cavalos preparados para a guerra, com coroas de ouro, rostos de homem, cabelos de mulher e dentes de leão. Versículos 7 e 8. A descrição é de uma força demoníaca e militar. A estes gafanhotos é dado o poder de atormentar os homens por 5 meses, mas eles não podem matar. Versículo 5. Eles ferem apenas aqueles homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Versículo 4. O tormento é tão intenso que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Versículo 6. O rei dessa praga é o anjo do abismo, cujo nome é Apólion. Versículo 11. Que significa destruidor, CI, trombeta, segundo ai. O 6º anjo toca, e uma voz é ouvida dos 4 chifres do altar de ouro. Versículo 13. Que está diante de Deus. A voz ordena que se soltem os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Versículo 14. Esses anjos soltos lideram um exército de 200 milhões. Versículo 16. Este exército tem como propósito matar a 1/3 parte dos homens. Versículo 15. A descrição deste exército e de seus cavalos, que soltam fogo, fumaça e enxofre pela boca, é de uma destruição maciça, possivelmente simbolizando a guerra tecnológica e o poder militar que Deus usará em juízo. Versículo 17 ao 19. Apesar de toda essa destruição, o capítulo 9 termina com uma dura realidade. Os restantes dos homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Versículo 20. Eles continuaram adorando demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, e não se arrependeram dos seus assassinatos, feitiçarias, prostituição e roubos. Versículo 21. O juízo de Deus visa o arrependimento, mas a dureza do coração humano prevalece. Irmãos, os capítulos 7, 8 e 9 mostram a soberania de Deus em meio ao caos. Ele protege os seus, sela o seu povo, e mesmo ao enviar o juízo parcial das trombetas, ele o faz com o propósito de advertir o mundo incrédulo. Que a nossa vida seja um testemunho do Cordeiro que é digno, e que a dureza dos corações descrita aqui nos motive a buscar um arrependimento genuíno enquanto a graça está disponível. Que o Senhor nos fortaleça. Amém. Irmãos e irmãs, após os ais de juízo da 5ª e 6ª trombetas, o Senhor insere um novo interlúdio, que se estende por 2 capítulos inteiros. Ele nos dá revelações sobre a missão final da sua igreja, antes que a 7ª e última trombeta toque. Capítulo 10. O anjo forte e o livrinho doce e amargo. João vê a descida de outro anjo forte, envolvido numa nuvem, com o arco-íris sobre a cabeça, o rosto como o sol e os pés como colunas de fogo. Versículo 1. Estas descrições gloriosas remetem à majestade de Cristo, ou a um poderoso anjo agindo sob sua autoridade. Este anjo estava com um livrinho aberto na mão, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Versículo 2. Simbolizando a soberania de Deus sobre o mundo inteiro.
O anjo clama com grande voz, como quando brama o leão, versículo 3. E, em resposta, 7 trovões fazem soar as suas vozes. João se prepara para escrever o que os trovões disseram, mas é impedido por uma voz do céu que ordena: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Versículo 4. Esta é uma das poucas coisas que Deus decidiu não nos revelar neste livro. Então, o anjo levanta a mão ao céu e jura por aquele que vive para todo o sempre, proclamando uma verdade crucial. Não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Versículos 6 e 7. O juízo final não será mais protelado. Em seguida, a voz do céu ordena a João: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Versículo 8. João obedece e o anjo lhe diz: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Versículo 9. João come o livro, e a profecia se cumpre. Na sua boca era doce como mel, porque a mensagem da volta de Cristo e do triunfo final é gloriosa e doce. Mas, havendo-o comido, o seu ventre ficou amargo. Versículo 10. Porque o conteúdo da profecia envolvia sofrimento, juízo e a amarga missão de pregar essa mensagem a um mundo resistente. O capítulo termina com a ordem a João, que representa a igreja de todas as épocas. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Versículo 11. Capítulo 11. As 2 testemunhas e a 7ª trombeta. O capítulo 11 continua o interlúdio, focando na missão da igreja na terra antes do fim. João é instruído a medir o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Versículo 1. Mas o átrio que está fora do templo não deve ser medido, pois foi dado às nações para que pisem a cidade santa por 42 meses. Versículo 2. O templo, o altar e os adoradores representam a igreja fiel e a adoração pura, que são preservadas por Deus em meio à perseguição. Em seguida, o Senhor dá poder a minhas 2 testemunhas, versículo 3, para profetizarem por 1260 dias, vestidas de saco, símbolo de luto e arrependimento. Essas testemunhas são poderosas, com características de Moisés e Elias, versículos 5 e 6. Elas representam a totalidade do testemunho de Deus na terra durante o período final, possivelmente simbolizando a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, ou a igreja fiel em sua totalidade profética. Após cumprirem o seu testemunho, a bestas que sobe do abismo fará guerra contra elas, e as vencerá e as matará. Versículo 7. Os corpos das testemunhas jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Versículo 8. E que se regozijará com a sua morte. Versículo 10. Contudo, depois de 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou nelas, e elas se puseram sobre seus pés. Elas sobem ao céu numa nuvem, à vista de seus inimigos. Versículo 11 e 12. A ressurreição e ascensão das testemunhas é a prova final do poder de Deus e a condenação do mundo. Após isso, a profecia se intensifica. A 7ª trombeta toca. Versículo 15. Com o seu toque, grandes vozes no céu proclamam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Versículo 15. O mistério de Deus está cumprido. Os 24 anciãos se prostram em adoração, reconhecendo que a ira de Deus chegou, o tempo de julgar os mortos e de recompensar seus servos e profetas. Versículo 17 e 18. O céu se abre e é visto o templo de Deus e a arca do seu concerto. Versículo 19. E há relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva, indicando o juízo final. Capítulo 12. A mulher, o dragão e o conflito cósmico. O capítulo 12 introduz uma nova série de sinais no céu, revelando a história espiritual da salvação em uma nova perspectiva. Um grande sinal aparece no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Versículo 1. Essa mulher é um símbolo complexo, representando a Israel fiel e, por extensão, o povo de Deus de onde o Messias nasceu. Ela estava grávida e com dores de parto grita para dar à luz. Versículo 2. Aparece então outro sinal. Um grande dragão vermelho, que é Satanás, a antiga serpente. Versículo 9.
O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, e a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Versículo 3 e 4. Simbolizando o seu poder e a sua influência sobre anjos caídos e reinos terrestres. O dragão para-se diante da mulher para lhe tragar o filho. Versículo 4. A mulher dá à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Versículo 5. Este filho é inequivocamente Jesus Cristo. Assim que nasce, o filho é arrebatado para Deus e para o seu trono. Versículo 5. Referindo-se à sua ressurreição, ascensão e exaltação. A mulher, ou seja, o povo de Deus, foge para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que fosse alimentada por 1260 dias. Versículo 6. O mesmo período do testemunho em Apocalipse 11. Este é o tempo de proteção de Deus para a sua igreja em meio à perseguição final. A visão muda para uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Versículo 7. O dragão é derrotado e lançado para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 9. Uma grande voz no céu anuncia a vitória. Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 10. A vitória se deu pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho. Versículo 11. O dragão, cheio de grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Versículo 12. Persegue a mulher, mas a mulher recebe 2 asas de grande águia para voar para o seu lugar no deserto. Versículo 14. Sendo protegida. O dragão, então, se enfurece contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, que são os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 17. Irmãos, estes capítulos nos dão a certeza da nossa missão e da nossa vitória. O livrinho pode ser doce em nossa boca, pela promessa da glória, mas será amargo em nossa missão, pela resistência do mundo. E, acima de tudo, Apocalipse 12 revela que o nosso conflito não é apenas terreno, mas é uma guerra cósmica, na qual o dragão já foi derrotado pelo Cordeiro. Que esta verdade nos encha de coragem para sermos as 2 testemunhas de Cristo, até o fim. Amados, o capítulo 12 nos apresentou o dragão, Satanás. Agora, no capítulo 13, ele chama seus aliados. Apocalipse revela uma trindade satânica que imita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unida para exigir adoração e perseguir o povo de Deus. Capítulo 13. As 2 bestas e a marca da adoração. A besta que sobe do mar, o poder político religioso. Dragão se coloca sobre a areia do mar e faz subir do mar uma besta. Versículo 1. Esta besta é um poder mundial, um sistema que une autoridade política e religião blasfema. Ela tem as características dos 4 grandes impérios de Daniel: 10 chifres e 7 cabeças, semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Versículo 1 e 2. O dragão dá-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 2. A besta recebe a adoração do mundo, que diz: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 4. Ela fala grandes coisas e blasfêmias, e é-lhe dada a autoridade para agir por 42 meses. Versículo 5. O período da perseguição à igreja. João nota que uma de suas cabeças estava como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Versículo 3. Este é um dos maiores enganos da besta, a sua aparente ressurreição e a sua imitação de Cristo. A besta que sobe da terra, o falso profeta. Em seguida, João vê subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como o dragão. Versículo 11. Esta segunda besta, mais tarde chamada de falso profeta, tem uma aparência inofensiva, como o cordeiro, mas sua mensagem é satânica. Fala como o dragão. Sua principal missão é fazer com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Versículo 12. Ela realiza grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra. Versículo 13. Enganando os que habitam na terra. A marca da besta e o número 666. A segunda besta ordena que se faça uma imagem à primeira besta e força todos a adorá-la. Versículo 14. E o ponto culminante da crise. Ela obriga a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber uma marca na mão direita ou na testa. Versículo 16. De modo que ninguém possa comprar ou vender sem essa marca. Versículo 17. A marca, o nome da besta, ou o número do seu nome, que é 666,
Versículo 18. Simboliza a lealdade total e a adoração ao sistema do dragão, envolvendo tanto as ações, a mão, quanto o intelecto e as crenças. A testa é a antítese do selo de Deus, que está na testa do seu povo. Capítulo 14. Os 144.000 e as 3 mensagens. Em contraste chocante com a trindade satânica, o capítulo 14 apresenta a vitória e a mensagem final do povo de Deus. Os 144.000. João vê o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele, os 144.000. Versículo 1. Eles têm escrito em suas testas o nome de seu pai. Versículo 1. O verdadeiro selo de Deus, em contraste com a marca da besta. Eles são apresentados como resgatados da terra, virgens, símbolo de pureza doutrinária, e sem mácula diante do trono de Deus. Versículo 3 a 5. Eles representam a totalidade dos fiéis, o remanescente puro no tempo do fim. As 3 mensagens. Voando pelo meio do céu, 3 anjos trazem a última mensagem de advertência ao mundo. Primeiro anjo prega o evangelho eterno e exorta todos a temerem a Deus e darem-lhe glória. Versículos 6 e 7. Pois é chegada a hora do seu juízo. A mensagem central é: adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Versículo 7. Apelando para a adoração ao Criador. Segundo anjo proclama: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Versículo 8. Babilônia simboliza o sistema religioso político apóstata que seduz o mundo. Terceiro anjo adverte com uma voz terrível sobre o juízo final. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Versículo 9 e 10. Ele encerra a mensagem com a descrição da perseverança dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Versículo 12. A colheita e a vindima. O juízo. O capítulo conclui com 2 cenas de colheita, simbolizando o juízo. Primeiro, a colheita dos justos. João vê o Filho do Homem com uma coroa de ouro e a ordem para ceifar, pois a seara está madura. Versículo 14 a 16. Depois, a vindima da ira de Deus. Um anjo ceifa os cachos da vinha da terra e os lança no grande lagar da ira de Deus. Versículo 19. Onde são pisados fora da cidade, e o sangue sai do lagar até a altura dos freios dos cavalos. Versículo 20. Simbolizando a punição final e completa dos ímpios. Capítulo 15. A preparação para as últimas pragas. O capítulo 15 é um breve, mas solene prelúdio do juízo final. Os vencedores no mar de vidro. João vê outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos com os 7 últimos flagelos, pois neles é consumada a ira de Deus. Versículo 1. Ele vê também os vencedores da besta, e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, em pé junto ao mar de vidro. Versículo 2. Tendo as harpas de Deus. Eles cantam o cântico de Moisés, o canto da libertação do Egito, e o cântico do Cordeiro, o canto da salvação em Cristo. Versículo 3 e 4. Louvando a Deus por seus juízos serem justos e verdadeiros. É um momento de triunfo para aqueles que não cederam à besta. O santuário se abre. Depois disso, o templo do tabernáculo do testemunho no céu é aberto. Versículo 5. Dele saem os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente. Versículo 6. Um dos 4 seres viventes lhes dá 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. Versículo 7. O templo se enche com a fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as 7 pragas. Versículo 8. Isso indica que o tempo da intercessão terminou. O juízo final, que se desenrolará no capítulo 16, está prestes a ser derramado sem mais misericórdia. Estamos na antessala do fim. Apocalipse nos confronta com uma escolha clara: o selo de Deus ou a marca da besta. Adorar ao Criador ou ao dragão. Que o poder das 3 mensagens angélicas nos guie para a paciência e a fé, para que possamos estar entre os 144.000, cantando o cântico da vitória sobre o mar de vidro. Amados, no capítulo 15, o templo de Deus foi aberto,
e os anjos receberam as 7 taças cheias da ira de Deus. Agora, no capítulo 16, o juízo se torna concreto. O tempo da graça terminou, e a ira de Deus se derrama sobre aqueles que rejeitaram a sua misericórdia e aceitaram a marca da besta. Capítulo 16. As 7 taças da cólera de Deus. Uma grande voz do santuário ordena aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus. Versículo 1. Estas taças, ao contrário das trombetas, que eram avisos parciais, são juízos completos e finais, sem mistura de misericórdia. Primeira taça, na terra. Aos homens que tinham a marca da besta, sobrevieram úlceras malignas e dolorosas. Versículo 2. Lembrando as pragas do Egito. Segunda taça. No mar o mar se torna sangue como de um morto, e morre toda a alma vivente que havia no mar. Versículo 3. Terceira taça. Nos rios e fontes, as águas se transformam em sangue. Versículo 4. O anjo proclama a justiça de Deus, pois eles derramaram o sangue dos santos. Versículos 5 e 6. Quarta taça no sol. É dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Versículo 8. Os homens, porém, blasfemam de Deus, e não se arrependem. Versículo 9. Quinta taça. No trono da besta. O reino da besta fica em trevas. Versículo 10. Mesmo com a dor, os homens blasfemam e não se arrependem. Versículo 11. Sexta taça. No rio Eufrates. O rio Eufrates, símbolo de barreiras protetoras, seca para preparar o caminho para os reis do Oriente. Versículo 12. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, a trindade satânica, dragão, besta, falso profeta, saem para ajuntar os reis do mundo para a batalha do Armagedon. Versículo 13 e 14. Sétima taça. No Aropum uma grande voz do trono proclama: Está feito. Versículo 17. Seguem-se relâmpagos, trovões e o maior terremoto da história. Versículo 18. A grande cidade, Babilônia, se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caem. Versículo 19. Granizo do peso de um talento cai sobre os homens, que continuam a blasfemar de Deus. Versículo 21. Este capítulo mostra que o juízo é justo e que a humanidade, mesmo sob o peso da ira divina, escolhe a rebeldia. Capítulo 17. O mistério da grande meretriz. Após o terremoto da 7ª taça, um dos anjos convida João a ver o juízo da grande meretriz, que está sentada sobre muitas águas. Versículo 1 ao. A descrição da meretriz e da besta. A meretriz, Babilônia. Ela é uma mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Versículo 4. Simbolizando luxo e poder. Em sua testa está escrito: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Versículo 5. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Versículo 6. Indicando sua perseguição à igreja verdadeira. A besta escarlate. A mulher está montada numa besta cor de escarlate, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 3. E estava e não é, mas há de subir do abismo. Versículo 8. Ela é a besta do mar, um poder político religioso. O fato de a mulher estar montada nela sugere que este poder religioso domina e utiliza o poder político para atingir seus fins. O mistério explicado. O anjo explica a João o mistério da mulher e da besta. As 7 cabeças. São 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, sugerindo a cidade de Roma, construída sobre 7 colinas. E são também 7 reis, ou reinos, impérios mundiais, dos quais 5 já caíram. Um existe, e o outro ainda não é chegado. Versículo 9 e 10. A mulher é a grande cidade. O anjo conclui de forma clara: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Versículo 18. Babilônia, a grande, é um sistema mundial apóstata, político, econômico e religioso, que exerce domínio universal e persegue o povo de Deus. Os 10 chifres são 10 reis que dão seu poder à besta. Versículo 12 e 13. No clímax, porém, estes reis se voltarão contra a meretriz, odiando-a, e a devastarão e queimarão a fogo. Versículo 16. Capítulo 18. A queda e o lamento sobre Babilônia. A proclamação da queda. Um poderoso anjo anuncia com grande voz:
Caiu Babilônia, a grande. Versículo 2. Ela se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo. Uma voz do céu chama o povo de Deus à separação. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Versículo 4. A justiça de Deus é cumprida, e ela recebe em dobro a retribuição por seus pecados. Versículo 2. O lamento dos reis e comerciantes. A queda de Babilônia é tão completa e repentina, em uma hora, que causa 3 lamentos diferentes daqueles que se beneficiaram de seu sistema. Lamento dos reis da terra. Aqueles que se prostituíram com ela lamentam, temendo o seu tormento. Versículo 9 e 10. Lamento dos comerciantes. Os mercadores que enriqueceram com seu luxo e comércio lamentam, pois ninguém mais compra a sua vasta e opulenta lista de mercadorias, que inclui até mesmo corpos e almas de homens. Versículo 11 a 17. Lamento dos marinheiros. Aqueles que trabalhavam no mar, representando o comércio global, também lamentam a destruição repentina. Versículo 17 a 19. A riqueza e o luxo de Babilônia se transformam em fumaça e cinzas. O regozijo do céu. Enquanto a terra chora, o céu se alegra e é chamado a regozijar-se sobre a queda da meretriz. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Versículo 20. O juízo de Babilônia é final e irreversível. Um anjo levanta uma grande pedra de moinho e a lança no mar, dizendo: com igual ímpeto será derribada a Babilônia, aquela grande cidade, e nunca mais será achada. Versículo 21. Com o derramamento das taças, o juízo de Deus se cumpre, e o império do mal, simbolizado por Babilônia, cai de forma espetacular. O palco está limpo. O próximo e glorioso evento será a celebração da vitória e a vinda do Rei dos Reis. Que a voz do céu, sai dela, povo meu, ecoe em nossos corações para que estejamos prontos para a sua vinda. Louvado seja Deus! Após a devastação dos juízos e a queda da Babilônia, chegamos aos capítulos da vitória e da glória final. A cena se move do juízo na terra para a celebração no céu. Capítulo 19. O casamento real e o rei conquistador. 1. O cântico de aleluia e as bodas do cordeiro. O apóstolo João ouve uma grande voz de numerosa multidão no céu que brada: aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Versículo 1. É o júbilo pelo juízo justo de Deus sobre a grande meretriz. Então, é feito o anúncio mais alegre de todo o livro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Versículo 7. A esposa, a igreja, o povo fiel de Deus, está vestida de linho finíssimo, puro e resplandecente, que simboliza as justiças dos santos. Versículo 8. Os bem-aventurados são aqueles chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Versículo 9. A união eterna entre Cristo e seu povo está consumada. O Rei dos Reis retorna, o céu se abre e João vê a majestade. O cavaleiro. Surge um cavalo branco, e seu cavaleiro é chamado fiel e verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitos diademas, coroas. Ele está vestido com uma veste tingida em sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Versículo 11 a 13. Seu nome proclamado, em sua coxa está escrito o título supremo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 16. A batalha final. Os exércitos da besta e dos reis da terra se reúnem para lutar contra ele, Armagedom. Mas a batalha é instantânea. O rei os fere com a espada afiada que sai de sua boca, sua palavra. A besta e o falso profeta são agarrados e lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Versículo 20. Capítulo 20. O milênio e o juízo do trono branco. Com a derrota da besta e do falso profeta, o Senhor estabelece seu domínio completo. O aprisionamento de Satanás. Um anjo desce do céu com a chave do abismo. Ele prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrenta por 1000 anos. Versículo 2. Durante este período, ele não pode mais enganar as nações. O reinado milenar.
João vê tronos e pessoas assentadas neles, os mártires e os fiéis. Eles vivem e reinam com Cristo durante os 1000 anos. Versículo 4. Esta é a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida e a glória. Sobre estes, a segunda morte, o lago de fogo, não tem poder. A libertação e destruição final de Satanás. Passados os 1000 anos, Satanás é solto por um breve tempo. Ele volta a enganar as nações, Gog e Magog, e as reúne para um cerco à cidade amada, a Nova Jerusalém. Mas, antes que a batalha comece, fogo desce do céu e os devora. O diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, para ser atormentado para sempre. O juízo do grande trono branco. O último evento é o julgamento final de todos os ímpios. João vê um grande trono branco, e aquele que está assentado sobre ele. Os mortos são ressuscitados. A segunda ressurreição, a ressurreição para o juízo. E estão diante do trono. Os livros são abertos. E outro livro, o livro da vida, é aberto. Todos são julgados de acordo com as suas obras. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo, e quem não tem seu nome escrito no livro da vida é lançado ali. Esta é a segunda morte. Capítulo 21. A eternidade, novo céu e nova terra. Após a destruição total do mal, João vê o estado eterno, a habitação final dos remidos, a nova criação e a presença de Deus. João vê um novo céu e uma nova terra, pois os primeiros passaram. Versículo 1. A nova Jerusalém desce do céu, preparada como uma noiva adornada. Versículo 2. A voz do trono proclama a glória. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Versículo 3. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Versículo 4. As velhas coisas passaram. A glória da nova Jerusalém. A cidade é descrita em detalhes gloriosos. Seu brilho tem a glória de Deus, e seu fulgor é como a pedra mais preciosa, como jaspe cristalino. Seu fundamento. Seus fundamentos são adornados com 12 tipos de pedras preciosas. Versículo 19 e 20. Suas portas e ruas. As 12 portas são 12 pérolas, e a rua da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Versículo 21. Seu santuário. Não há templo na cidade, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo 22. Sua luz. Ela não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 23. Amados irmãos e irmãs, finalizamos o nosso estudo do livro de Apocalipse com o seu 22º e último capítulo. Após a revelação dos juízos e a visão da Nova Jerusalém, este capítulo encerra a profecia com a descrição do paraíso restaurado, as últimas palavras de Jesus e o convite final à humanidade. É a conclusão gloriosa de toda a história bíblica. Capítulo 22. O paraíso restaurado e a vinda iminente. O jardim da vida eterna. O anjo continua a mostrar a João as maravilhas da Nova Jerusalém, levando-o ao centro da vida eterna, onde toda a maldição do Éden é revertida. João vê o rio da água da vida, claro como cristal, que flui diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 1. Localizada no meio da praça, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As suas folhas servem para a cura das nações. Versículo 2. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e não haverá jamais maldição. Os servos de Deus verão a sua face, e o seu nome estará em suas frontes. Versículo 3 e 4. Ali não haverá mais noite, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 5. A certeza da profecia e a ordem final. Foco se volta para a credibilidade e a urgência da mensagem final. O anjo garante que estas palavras são fiéis e verdadeiras, e que o Senhor enviou o anjo para mostrar as coisas que, em breve, hão de acontecer. Versículo 6. Jesus, pela primeira vez no capítulo, declara: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 7. Pela segunda vez no livro, João tenta adorar o anjo, sendo imediatamente repreendido. Adora a Deus. Versículo 8 e 9. Ao contrário da profecia de Daniel,
João é instruído a não selar as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Versículo 10. A profecia sela o destino de todos. Continue o injusto a praticar injustiça, e continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Versículo 11. Jesus repete sua promessa e propósito. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 12. Trim. O convite universal e a oração de encerramento. Jesus faz a sua declaração suprema e estende o convite final a todos os sedentos. Jesus se declara o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Versículo 13. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 14. Fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Versículo 15. O Espírito Santo, e a noiva, a igreja, dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo 17. O livro termina com uma séria advertência contra acrescentar ou tirar palavras da profecia. Versículo 18 e 19. Jesus confirma: Certamente cedo venho. Versículo 20. A resposta final de João e da igreja em todas as eras é: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Versículo 20. Irmãos, o Apocalipse termina como começou, com uma bênção e a iminência da volta de Cristo. A revelação nos mostra o destino glorioso dos fiéis no paraíso restaurado, onde a vida eterna flui do trono de Deus. Que o nosso coração responda, junto com o Espírito e a noiva, clamando: Vem, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com